Então, depois da nossa novela aqui do Shimshon, vamos começar agora um tema novo. Depois, Bezrat Hashem, a gente vai passar um pouquinho também para falar de Hanukkah, mas queria pelo menos uma, duas aulas a gente falar sobre um tema que incomoda, que talvez encanta as pessoas, que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade de entender exatamente como funciona esse conceito do Ain Hara. Então, Bli Ain Hara, né? Tá todo mundo, tem gente que acaba virando até meio refém de tudo ter Ain Hara e a pessoa deixa de fazer as coisas e tudo que acontece é Ain Hara. Então, vamos ver se esse tal desse Ain Hara, esse olho ruim, ele existe ou não existe, se pega olho gordo, não pega olho gordo, se adianta usar o colírio dietético para tirar o olho gordo das pessoas, como que a gente faz para evitar isso, e se é alguma coisa séria ou se não é tão sério assim. Então, alguns pontos que eu queria ver nessa aula ou aulas. Primeiro, né, vamos tentar ver na Torá se existem fontes que falam sobre o Ain Hara e o que essas fontes elas revelam para a gente. Vamos tentar ver um pouquinho na nossa vida quais são as consequências da inveja, tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas. Um ponto, a gente sabe o quanto a Torá ela é rigorosa com o conceito da inveja. A gente vai ver sobre até um dos mandamentos da Torá, quer dizer, toda a Torá ela está contida nos 10 mandamentos. A gente sabe que um dos 10 mandamentos ele está associado com a inveja. Mas espera aí, será que dá para controlar o sentimento? Inveja é uma coisa muito natural, é muito do ser humano. Então, vamos ver se tem como controlar isso. Vamos ver o quanto a gente deve estar preocupado com esse Ain Hara, se a gente deve ter medo, não tem que ter medo, e se existe alguma forma de canalizar esse sentimento da inveja do lado positivo. A gente já estudou um pouquinho no nosso livro do Orchot Tzadikim, que a gente faz sempre de terça-feira. A gente viu que todos os traços de caráter, eu posso usar eles de uma maneira positiva e de uma maneira negativa. Então, mesmo traços de caráter, que eles são predominantemente negativos, tem também como a gente trazer para um lado positivo, e a gente vai tentar ver como que eu faço isso na prática em relação à inveja. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as fontes na Torá, o que a Torá fala sobre a inveja, sobre o Ain Hara. Para a gente parece uma coisa simples, uma coisa do cotidiano, que é natural. Todo ser humano, quando ele vê alguém tem alguma coisa, eu estava até brincando hoje com os alunos, a gente acabou falando um pouquinho com as crianças sobre Ain Hara, e é muito comum, você vai numa atividade de crianças que está tendo um sorteio. Eu sempre levo meus filhos no Avot Banim, é um estudo do pai com os filhos, e depois tem um sorteio. Então, está todo mundo lá na expectativa, vão sortear um drone. Então, quantos vão ganhar? É um sorteio de um drone. Então, o natural que as crianças que não ganharam, eles vão olhar para aquela criança que ganhou o drone de uma maneira meio torta, né? Mas por que ele ganhou? Eu que queria ganhar. Por que saiu bem o número dele? Então, a gente vê que o Ain Hara, ele é parte da nossa vida. Desde criança, a gente tem esse lado de olhar o que os outros têm. Mas vamos tentar ver o quanto isso pode ser grave, e se a gente não trabalhar nessa área da inveja, o quanto a gente pode estar destruindo a vida de outras pessoas. Mas o principal, o que eu quero que fique muito claro com a ideia desse shiur, quanto a gente destrói a nossa própria vida. A inveja, o principal efeito dela não é sobre os outros, é sobre a nossa própria vida e, mais do que tudo, sobre a nossa neshama, o efeito que tem sobre a nossa alma. Então, vamos ver algumas fontes da Torá, e só pelas fontes da Torá vai estar muito mais claro o impacto que tem na nossa vida da inveja. Então, primeira fonte, como a gente comentou, se a gente pegar os 10 mandamentos antes da entrega da Torá, Deus ele entregou para o povo judeu, ele falou diante de todo o povo judeu
os 10 mandamentos. Então, tem muitos comentaristas da Torá que falam que toda a Torá ela está contida nos 10 mandamentos. A gente sabe, uma das tábuas é Ben Adam Lamakom, da pessoa com Deus, e uma tábua é Ben Adam Le Havero, da pessoa com o seu companheiro. E a gente sabe também que existem, dentro dos mandamentos, existem transgressões muito graves. Por exemplo, a proibição da idolatria, fala sobre guardar o Shabat, a proibição de assassinato, proibição de adultério, proibição de fazer um falso testemunho da pessoa aí num julgamento, né, num tribunal, e dar um falso testemunho, quer dizer, crimes até mesmo que a gente chama de crimes hediondos, né, o assassinato, o adultério. E, de repente, qual é o fechamento? Com qual mandamento Deus ele escolheu para fechar esses 10 mandamentos que ele está entregando para o povo judeu? O lotarmod, você não cobiçar. Então, se Deus escolheu fechar os 10 mandamentos com não cobiçar, não ter inveja do outro, isso é um sinal que essa mitzvah ela tem uma importância muito grande dentro da nossa vida e dentro do objetivo que a gente veio cumprir aqui nesse mundo. Vamos ver, começando desde o comecinho da Torá, olha que incrível, vamos ver 3 assuntos que tiveram um grande impacto em toda a história da humanidade e dentro da história do povo judeu. A gente sabe que a primeira história, né, que a Torá começa a trazer para a gente é a história de Adão e Havá, quando eles estão no Gan Eden, e a gente sabe da história da cobra, que ela veio convencer a Havá de comer do fruto proibido, e o que isso trouxe para o mundo? Isso trouxe sofrimento, isso trouxe morte para o mundo. Um segundo assunto também, que terminou de maneira muito triste também, é a história de Caim e Hevel, os filhos de Adão e Havá, que o Caim se levantou e ele comete o primeiro assassinato da história da humanidade. E uma terceira história que é muito marcante também é a história do Korah. Korah é um primo de Moshe Rabbeinu, ele faz uma rebelião, ele junta mais 250 homens, fora os líderes dessa rebelião, e todos eles vão morrer de uma maneira terrível, vão ser queimados por um fogo celestial. Então, qual é o ponto em comum desses 3 assuntos? Primeiro ponto em comum que terminou, esses 3 eventos trouxeram morte, trouxeram sofrimento para o mundo. O segundo ponto em comum é a inveja. Olha que incrível, por que a cobra ela foi dar o fruto proibido para Havá comer? Então, os nossos sábios explicam que, na verdade, ela teve inveja de Adam Arishon. A cobra queria se casar com Havá, então ela ofereceu o fruto para Havá, para que a Havá oferecesse para Adão, e Adão comesse e morresse, e assim a cobra poderia se casar com a Havá. Então, primeiro grande erro da história da humanidade foi motivado pela inveja. Primeiro assassinato da história foi também motivado pela inveja. O Caim e o Hevel, os dois ofereceram korbanot para Hashem. O korban do Hevel, do Abel, foi aceito porque ele ofereceu um bom korban. O Caim, ele não foi aceito o korban dele porque ele ofereceu qualquer coisa para Deus, ele não ofereceu melhor do que ele tinha. Ao invés dele assumir o erro dele, ele acabou sentindo inveja do irmão e ele vai cometer o primeiro assassinato da história. E o Korah também, motivado pela inveja, ele estava esperando receber algum cargo, e a verdade é que sim, estava guardado para ele um grande cargo dentro do povo judeu, mas ele não teve a paciência de esperar, e a inveja motivou ele a acabar fazendo uma das piores rebeliões da história do povo judeu, e o nome dele ficou manchado para sempre, ele foi engolido pela terra, e os outros que participaram foram queimados por um fogo celestial. Então, um terceiro evento marcante da Torá, o ponto em comum dos 3 eventos é a inveja. Mais uma fonte da Torá também, uma fonte muito forte, o Pirkei Avot ensina para a gente a ética dos patriarcas. 3 coisas tiram o homem do mundo.
Depois a gente vai tentar entender o que significa tirar a pessoa do mundo, mas quais são as três coisas? A quiná, a tavá, a kavod. A inveja, os desejos pelo mundo material e a busca pela honra. E a verdade é que as três coisas, elas estão completamente interligadas. A pessoa começa a ter muito mundo material, ela começa a ter inveja dos outros, ela vai começar a sentir desejo, ela vai querer tirar o que é dos outros. Então, é um círculo vicioso. Essas três coisas fazem a pessoa cair num círculo vicioso de busca de honra, de busca de poder, de busca de posses, de inveja do que os outros têm, querer de uma maneira negativa tirar o que as outras pessoas têm. Isso vai tirar completamente a pessoa do seu objetivo de vida, como aconteceu com o Korah. O Korah era um gigante espiritual. O Korah, ele é da tribo de Levi. Pouquíssimas vezes na Torá, a tribo de Levi, ela se envolveu com transgressões, com coisas erradas, mas a gente vê aqui alguém, um gigante espiritual, ele foi completamente cegado pela inveja que ele sentia. Olha uma outra fonte também interessante para ver o que é o Ainará. O Midrash do Pirkei Avot conta a história de uma pessoa, duas pessoas, uma era muito materialista e a outra era muito invejosa. Então, eles encontraram eles podiam fazer o pedido que eles quisessem. Então, o materialista, ele queria pedir muito do mundo material. O que o invejoso, só que avisaram para eles que tudo que um pedisse, o outro vai ganhar em dobro. Então, imagina para o invejoso como que ele vai sentir. Tudo que ele pedir, o outro vai ganhar em dobro. O que o invejoso ele pediu? Para furarem um dos olhos dele. Olha que incrível. Por quê? Porque o outro vai receber em dobro. Ele prefere perder um olho, contanto que o outro perca os dois olhos dele. Então, assim vive o invejoso. Esse é o nível de desconexão do nosso objetivo que a gente veio fazer aqui no mundo. Olha que incrível, uma outra fonte. A gente sabe que já passamos, infelizmente, por algumas expulsões da terra de Israel. Desde que a gente saiu do Egito, a gente teve a herança, o Yoshua conquistou a terra de Israel e a gente deveria ficar na terra de Israel para sempre. Mas algumas vezes a gente foi expulso da terra de Israel, a gente volta, a gente é expulso de novo, e mesmo que hoje em dia a gente voltou a ter a nossa terra de Israel, ainda não é uma herança completa. A gente sabe, os lugares mais sagrados do judaísmo, eles não estão nas nossas mãos ainda. Isso é um sinal que a gente ainda não terminou o nosso exílio. Então, o Midrash, ele faz uma pergunta interessante, né? Por que a gente é expulso da terra de Israel? E a resposta é porque a gente não deu o descanso da terra na mitzvah de Shemitah. A gente está agora no ano de Shemitah, é o ano que a gente tem que dar o descanso da terra. A gente não deve arar o campo, a gente não pode semear o campo, a gente não pode ter lucro das nossas colheitas na terra de Israel. Então, a Torá já avisou para a gente, toda vez que vocês não cumprirem o descanso da terra, então a terra vai fazer o descanso sozinha. Vocês vão ser expulsos da terra pelo tempo suficiente para que a terra ela possa descansar todos os anos que ela não foi descansada. Em outras palavras, ou vocês fazem Shemitah por bem, ou Deus faz Shemitah na força. Vocês vão ser expulsos da terra, a terra vai estar desolada e a gente vai ter que ficar fora da terra para a terra poder descansar. Aqui estão me perguntando só uma alahá sobre Shemitah, se a gente pode comprar tâmaras que vêm de Israel nesse ano. Então, esse ano em especial, a gente tem que tomar muito cuidado com frutas da terra de Israel, por dois motivos. Primeiro, a gente tem que estudar muito cada uma das frutas. Tem frutas que é proibido a gente jogar a casca e o caroço no lixo normal. Tem que separar de uma maneira especial, porque as frutas têm santidade. E fora isso,
mais do que em outros anos, a gente precisa comprar frutas que vieram com supervisão rabínica, que isso são de terras onde os produtores eles estão respeitando o ano de Shemitah. Então, esse ano é um pouco mais cuidadoso, a gente tem que ser com todas as frutas que vierem de Eretz Israel e que foram colhidas nesse ano que começou o ano de Shemitah. Então, a grande pergunta, o Midrash pergunta para a gente o seguinte: por que as pessoas elas não cumprem a mitzvah de Shemitah? Então, a resposta mais óbvia seria: as pessoas têm medo de ficar sem sustento. Quer dizer, para alguém que vive do campo, é muito difícil a pessoa ela parar de cuidar do campo dela. É que nem alguém que está numa empresa e por um ano ele faz o seu ano sabático, ele não vai trabalhar por um ano inteiro, da onde vai vir o sustento dele? E se esse fosse o motivo, a Torá já respondeu para a gente: não se preocupa, eu vou mandar para vocês o sustento. Se você me perguntar o que você vai comer no ano da Shemitah, então não se preocupa, eu vou te mandar brachá. A gente falou isso nas nossas aulas. Quem trabalha no campo em Eretz Israel pode testemunhar a cada ano de Shemitah esse milagre se repetindo. O sexto ano é um ano com uma brachá completamente fora do normal. A produção, às vezes, é 2 vezes maior, às vezes é 3 vezes maior do que a produção nos outros anos que não tem essa brachá prometida pela Torá. Então, isso é uma profecia que está se cumprindo aos nossos olhos. Todo o sexto ano é um ano de muita brachá na terra de Israel. Então, se é medo do sustento, medo por quê? Está acontecendo aqui. Então, o Midrash fala, não é esse o motivo. O motivo que as pessoas não estão cumprindo a Shemitah é pela midá de Eisav, é por um traço de caráter de Eisav. Então, já que a gente está Minas Shamayim, sempre se conecta, não foi programado, mas a Hashem sempre conecta para Shata Shavua com os assuntos que a gente vai falando na semana. A gente falou um pouquinho, né, do Eisav, do Yaakov, e a gente vai falar também na Parashá na semana que vem o reencontro do Yaakov com Eisav. Depois de mais de 34 anos que eles estavam afastados, eles vão se encontrar e o Yaakov vai tentar acalmar o irmão dele. E ele vai mandar presentes para o irmão, ele sabe o quanto o Eisav, ele ama o mundo material, quem sabe com os presentinhos ele vai se acalmar. Então é uma forma até de tentar, uma pessoa que é muito ligada com o mundo material, ele vai se acalmar se ele receber alguns presentes. Então o Yaakov, ele manda muitos animais que ele tinha, que ele juntou da época que ele trabalhou na casa do Lavan, que a gente vai ver na Parashá dessa semana, e ele manda para o Eisav. Quando eles se encontram, eles se abraçam, eles choram, e o Eisav pergunta: querido irmão, o que são todos esses animais que você está mandando? Então o Yaakov fala: olha, é para encontrar graça aos seus olhos, eu quero ter shalom com você, eu queria te reencontrar em paz, então eu mandei esses presentes. O Eisav fala: não, eu não quero, eu não aceito, fica para você. Yesh li rav, eu tenho muito. E o Yaakov responde para ele: não, fica para você, irmão. Yesh li akol, eu tenho tudo. Yesh li kol, eu tenho tudo do mundo material. Espera aí, quem tem tudo? Eu tenho tudo que eu preciso para a minha vida. Fica para você, não precisa insistir mais uma vez. Final da história, o Eisav, ele aceita. Espera aí, ele não falou: não, fica para você, não preciso. Ele aceitou, é só o Yaakov falou: não, fica, eu já tenho tudo, e o Eisav pegou. Então, o Eisav, ele tem essa característica do Yesh li rav, eu tenho muito, mas o que significa essa midá de Eisav, esse traço de caráter de Eisav? Não importa o quanto eu tenho, o que importa é que você não tenha mais do que eu. Enquanto você tiver mais do que eu nunca vou estar satisfeito com o que eu tenho na vida. Olha o que o Midrash está falando para a gente, que incrível. A pessoa pode chegar a descumprir uma mitzvah da Torá, que pode levar à expulsão do povo judeu da terra de Israel. Por quê? Pela inveja.
A pessoa não está contente no ano de Shemitah. O que ele está pensando? Ah, o meu vizinho pode ser que ele vai trabalhar nesse ano escondido e ele vai ganhar mais do que eu. Então, eu também vou trabalhar para ganhar mais do que ele, para ter mais do que ele. E eu tenho muito. Mas enquanto meu vizinho tiver mais do que eu nunca vou estar contente. Então, isso é mais uma fonte da Torá do quanto o Ainará, do quanto a inveja, esse olho grande que a gente tem em cima do que é do outro, isso não traz para o ser humano tranquilidade de vida. E uma última fonte aqui, a verdade é que tem muitos lugares, tem muitos exemplos da Torá, mas eu acho que é suficiente aqui para a gente já começar a entender um pouquinho do quanto a inveja ela pode destruir a nossa vida, ela pode tirar a nossa claridade. E a última fonte aqui, olha que incrível, fala o Rav Chaim Friedlander, Zecher Tzaddik Libraha, ele escreveu um livro chamado Siftei Chaim. Nesse livro, num dos livros, ele tem vários volumes, num dos livros que fala sobre emuná, ele entra aqui no conceito da inveja. Então, ele fala o que é essa força da inveja. Para Deus, não tem diferença entre pensamentos e atos. Se a Hashem quiser fazer alguma coisa, o ser humano ele precisa pensar e depois que ele pensa, ele precisa fazer alguma coisa. Isso vem da nossa limitação. Deus ele é ilimitado. Então, Deus querer alguma coisa já é fazer. Para ele, é uma coisa só, o querer e o fazer. E a gente sabe na Torá, a gente viu na Parashá Bereshit, que Deus criou o Adam Betzelem Elokim, Betzelem Udmut. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem várias explicações o que significa. Obviamente não é um Tzelem Udmut físico. Deus não tem um corpo físico, Deus não tem materialidade, mas tem várias semelhanças do ser humano com o Criador do mundo. Uma das coisas do Tzelem Udmut, Deus deu para a gente uma força que, através do pensamento, eu já posso fazer um ato. Olha que incrível o que o Rav Chaim Friedlander está ensinando para a gente. Olha que incrível, meu filho, ele me contou que uma vez ele estava com os meninos, ele está estudando já numa yeshiva Ktaná, numa yeshiva de meninos com 13, 14, 15 anos, e um dia eles estavam conversando entre os meninos sobre Ainará. E um dos meninos falou, mas será que é verdade essa história do Ainará? Falou que do outro lado da sala tinha um menino comendo uma bolacha. Então, o menino virou no grupinho que eles estavam conversando e falou, olha, vamos ver se funciona mesmo o Ainará. Eu vou botar Ainará na bolacha do menino do outro lado e vamos ver o que vai acontecer. E ficou olhando para a bolacha do menino. Na hora, o pacote de bolacha caiu no chão. Na hora que ele falou isso. Então, olha que incrível, quando eles contaram para o menino, ele não quis mais comer aquele pacote de bolacha, ele falou que era a bolacha que estava com Ainará. Mas a verdade é que, olha o que o Rav Chaim Friedlander fala, existe uma força que Deus deu para o ser humano. Através do pensamento, eu posso fazer algum mal para uma outra pessoa. A Torá fala para a gente, olha que incrível, o Talmud fala para a gente, é proibido uma pessoa ficar olhando para o campo do outro. Por quê? Porque você pode causar Ezekeinaim. Você pode, com os teus olhos, causar um dano para a plantação de uma outra pessoa. Então, não fica olhando para o que o outro tem, porque você pode acabar causando um dano para a plantação, para o que a outra pessoa tem. E Bezrat Hashem. Então, a gente tem que saber que não é coincidência quando tem alguém olhando lá para a pessoa tomando sorvete, o sorvete cai da mão dele, a pessoa tropeça, a pessoa que comprou o carro novo, ele raspa o carro, ele bate o carro, nada disso é coincidência. A gente está vendo muitas fontes na Torá que o Ainará, ele funciona. Existe o conceito da inveja, existe o conceito dessa inveja causar mal para uma outra pessoa, dela causar danos para uma outra pessoa. Então, a gente tem que tomar dois cuidados. A gente vai avançando e vamos entendendo cada vez melhor.
a gente precisa tomar cuidado para não causar inveja nos outros e a gente precisa tomar cuidado para não olhar de forma invejosa as coisas dos outros. Por quê? Porque a gente já acabou de ver que eu posso causar um dano para alguém. E se eu causar esse dano para alguém, eu vou ser cobrado por isso. Então, vamos tomar, a partir de agora, muito mais cuidado para tentar, primeiro, não se expor para a inveja dos outros. Vamos ver como a gente pode fazer isso e, principalmente, para a gente não sentir inveja das outras pessoas, sabendo que eu tenho nas minhas mãos a força de causar um dano para uma outra pessoa e Deus nos livre, não é o que a gente quer fazer mal para ninguém. Então, vamos tentar ver um pouquinho as consequências na prática dessa inveja. Como que, na prática, essa inveja pode destruir, pode causar mal para as pessoas, fisicamente falando e espiritualmente falando também. Então, a gente explicou uma das fontes da Torá no Pirkei Avot. A gente falou que 3 coisas tiram o homem do mundo. Uma explicação mais simples é 3 coisas que podem te tirar do teu objetivo. Uma delas é inveja. A gente falou da Shemitah. Olha que incrível, a gente sabe que a gente veio aqui para o mundo para cumprir a Torá, para cumprir as mitzvot. A inveja te tira do mundo. Você deixa de fazer o que você veio fazer porque você está preocupado que talvez o outro vai ter mais do que você. Mas tem uma outra explicação interessante. Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano para ele ser feliz. A gente veio no mundo para quê? Porque Deus quer dar para a gente a bondade verdadeira. A pessoa que tem inveja, ele está destruindo a possibilidade que ele tem de ser feliz na vida. A inveja é uma das maiores fontes que a gente pode ter de infelicidade, de nunca estar satisfeito com o que a gente tem, porque a gente está sempre olhando o que os outros têm. Então, tem um filme que chama Que Família é Essa? É um filme interessante. Qual que é a ideia do filme? Tem uma família que, na verdade, não é uma família verdadeira, é uma fake family, né? Uma família falsa. Hoje em dia, a gente está na geração que tudo é fake. Então, esse filme deve ser um filme bem antigo, deve ter pelo menos uns 20 anos, mas ele é muito atual também. Esse filme da Fake Family, o que é? É uma indústria que eles contratam pessoas para serem atores que vão fingir que eles são uma família. Então, é uma família muito bem sucedida, é o marido, a esposa com 2 filhos, e eles têm um poder aquisitivo muito alto, e eles vão oferecendo produtos através da propaganda deles. Então, eles vão dirigir um carro bonito, eles vão dar uma grande festa na casa deles, e as pessoas vão tendo inveja deles e vão comprando as coisas. E eles vão sendo bonificados de acordo com o aumento de vendas. Então, eles vão vendendo de tudo. É produto de beleza, é comida, é carro, é produto para golfe. E essa família, eles vão realmente tendo muito sucesso, porque todo mundo quer ser igual a eles, na faculdade todo mundo quer copiar os filhos e os amigos, os vizinhos, mas começam a acontecer tragédias. Por quê? Porque as pessoas começam a achar que essa família é perfeita e eu não sou, eu sou um perdedor na vida. Olha só, tem gente que tem tudo e eu não consigo ter nada na vida e começam, infelizmente, a acontecer tragédias. A gente acha que não, mas isso, Rabino, isso é só um filme, isso acontece na vida real. Tem uma história que o Rav Eli Mansur Shlita, ele conta. O Rav Eli Mansur, ele falou que uma vez uma senhora veio falar com ele, falou, Rabino, eu preciso da sua ajuda. Ele falou, o que aconteceu? O que eu posso te ajudar? Ele falou, olha, tem esse casal, eles estão destruindo a minha vida. E o Rabino não entendeu. Era um casal, pessoas de bem, pessoas muito boazinhas, que faziam reset, que ajudavam todo mundo. Então, falou, o Rabino não entendeu. Falou, o que foi? O que essa família está te fazendo de tão mal? Falou, não, eles estão me destruindo, eles acabaram com a minha vida. Falou, mas o que foi? Falou, eles ficam postando o tempo inteiro nas redes sociais as viagens que eles estão fazendo,
como eles estão num jantar, eu sou viúva, eu acabei de perder o meu marido, eles não sabem quanto sofrimento eles estão me causando. Olha que incrível, com certeza essa família não tem intenção nenhuma de causar, mas estão causando mal para uma pessoa quando eles estão expondo a vida deles para as outras pessoas. Então, olha só para a gente levar em consideração o quanto a gente deve se resguardar de ficar expondo a nossa vida. Essa pessoa, com certeza, mesmo sem intenção, ela está colocando a Inará na vida dos outros. Ela está colocando coisas ruins, energias negativas na vida das outras pessoas, e a gente vai ver como isso pode acabar sendo extremamente grave. Então, antigamente, hoje em dia, Baruch Hashem, é proibido todo tipo de propaganda de cigarro, mas a gente lembra daquelas propagandas, né? Venha para o mundo de Marlboro. Então, tinha aquele cavaleiro, né? Que está lá, o cowboy, em cima do cavalo, que inclusive morreu de câncer no pulmão, né? Fazia propaganda de cigarro para os outros comprarem e acabou, infelizmente, morrendo dessa doença. Mas o que ele está vendendo nessa propaganda? Seja como eu, venha fumar o seu cigarro e você pode ser livre como eu. Ou tinha uma outra marca de cigarro que inclusive chamava Free, seja livre. Se você fumar cigarro, você é uma pessoa livre. Ou tinha aquela outra propaganda que falava, olha, alguma coisa a gente tem em comum. Quer dizer, você é um Zé Ninguém, eu sou alguém famoso na televisão, você é um schlepper, um Zé Ninguém, mas se você fumar que nem eu a mesma marca de cigarro, você pode ser alguém na vida, seja como eu, fuma o mesmo cigarro que eu, alguma coisa a gente pode ter em comum. Então, isso era antigamente. Hoje em dia está proibido a propaganda do cigarro, mas hoje em dia venha ao mundo de Facebook, o mundo das maravilhas, onde todo mundo é feliz, Baruch Hashem, todos os relacionamentos são perfeitos, todas as viagens são maravilhosas. Então, só você tem problema na viagem, só você tem problema para embarcar, só a tua passagem dá errado, só o teu hotel tem problema. Baruch Hashem, todas as pessoas têm viagens perfeitas, maravilhosas, todas as fotos saem bonitas, os relacionamentos são maravilhosos, só você é um fracassado, todo mundo é feliz. Venha para o mundo de Facebook, venha ser feliz de verdade. As pessoas começam a ficar deprimidas. Olha que incrível, eu tenho uma aluna que ela me contava, ela namorava com um rapaz da faculdade e toda vez ela chegava com a cara emburrada, com a cara feia. Eu falei, o que foi? Eu falei, não, esse meu namorado não vale nada. Não, porque eu briguei com a mãe dele é muito chata. E falava, e falava, e falava. E eu perguntava para ela aquela pergunta mais óbvia, por que você não termina o namoro se está tão ruim? Ah, Rabino, não dá, ele é da minha classe na faculdade, vai ficar aquele relacionamento horroroso. Eu estou esperando, eu já estou no último ano da faculdade, assim que acabar a faculdade, eu vou terminar o namoro. E assim aconteceu mesmo. Assim que ela se formou, a primeira coisa que ela fez, ela terminou o namoro. Mas olha que incrível, se você entrasse nas redes sociais dela, ela tem foto com o namorado, qual é a legenda da foto? Amor da minha vida, te amo tudo. Tem foto dela com a sogra, a sogrinha dos sonhos, te amo, querida. Olha que incrível, o mundo de mentiras. E as pessoas acabam caindo, só o meu relacionamento, só eu tenho problemas no meu casamento. Todo mundo é feliz e eu não consigo ser feliz na minha vida. Então, isso vai criando nas pessoas tristeza, sofrimento, isso vale para os outros. Então, sem a gente ter intenção, você pode estar causando sofrimento para outras pessoas, mas, principalmente, a inveja pode destruir a nossa vida. A gente deixa de aproveitar o que a gente tem de bom. Por quê? Porque a gente começa a invejar o que os outros têm. Olha que história incrível. Tinha uma vez, 2 doentes estavam no hospital internados, tinha um velhinho e um homem na cama do lado. Esse velhinho ficava do lado da janela do hospital e o outro paciente ficava longe da janela. E ninguém gosta de estar no hospital. Esses 2 pacientes, eles estão lá
e não tem nada para fazer. Certo dia, o velhinho começa a olhar para a janela e ele começa a falar, uau, olha que vista linda, eu nunca tinha reparado, que maravilhoso, tem um jardim aqui, olha, tem um lago, gente, que maravilhoso, olha as crianças. Então, todo dia de manhã, ele começava a contar para o outro companheiro dele de quarto como tinham coisas bonitas, que céu azul que tá. E o outro tinha um pouquinho de consolo, ele ficava feliz de escutar, mas certo dia ele começou a ter inveja. Falou, peraí, mas por que ele pode ter essa vista tão bonita e eu não posso? E ele começou a ficar cada dia mais rancoroso. Então, ao invés de aproveitar o que aquele velhinho contava, ele começava a ficar com rancor, com inveja. Por que o outro tem e eu não tenho? Certa noite, aquele outro velhinho começou a engasgar no quarto e ele começou a passar muito mal e as enfermeiras não estavam escutando do lado de fora e aquele companheiro de quarto, ele poderia ter chamado as enfermeiras, mas ele não chamou as enfermeiras e, infelizmente, aquele velhinho acabou falecendo. Então, de manhã, chegam as enfermeiras, falam, não, o que aconteceu? E, infelizmente, o velhinho, ele faleceu e fica aquela cama livre e o homem pede, olha, por favor, posso ir para essa cama perto da janela? Claro, agora está vazio. Mudam ele para a cama perto da janela. Quando ele olha para a janela, ele vê um muro branco. Não tinha nada do lado de fora. Durante todo aquele tempo, o velhinho estava inventando coisas do lado de fora só para deixar o seu companheiro de quarto um pouco mais feliz. Mas a inveja destrói a nossa vida. E ao invés de aproveitar o que a gente tem, a gente começa a querer tirar o que é dos outros e a gente acaba ficando obstinado. Eu não consigo ser feliz vendo que outras pessoas têm o que eu não consigo ter. Então, olha só, a gente vai entrar mais um pouquinho, né, na história da venda do Yosef. Então, a gente sabe que o relacionamento do Yosef com os irmãos era um relacionamento muito difícil e a causa que está por trás de tudo é a inveja. Então, a Torá fala explicitamente que os irmãos começaram a sentir inveja, eles veem que o Yaakov, ele tem um tratamento especial para o Yosef, ele tem um amor especial pelo Yosef, que é o filho da sua esposa amada, Rachel, e, infelizmente, por causa dessa inveja, eles vão errar o julgamento de Torá. Eles fizeram um julgamento de Torá do Yosef, mas um julgamento completamente torto por causa do suborno que eles têm chamado inveja. Qual foi a consequência da inveja que os irmãos do Yosef sentiram dele? Por 22 anos, o Yosef sofreu, os irmãos sofreram, o Yaakov sofreu, o Yaakov acabou perdendo muitos anos da vida dele, ele envelheceu de uma maneira que ele assustou o faraó. O faraó, quando ele viu o Yosef, o Yaakov, ele olhou e ele não acreditou na idade dele, falou, peraí, mas como assim, nunca vi na minha vida uma pessoa tão velha? Então, por quê? De tanto sofrimento que ele passou na vida dele. Então, a gente tem que saber que a inveja, ela destrói a vida de todas as pessoas. Então, se a gente até hoje achou que a inveja não tem problema, olha quanto sofrimento, olha quanta dificuldade, olha quanta tristeza a gente acaba tendo na vida por causa da inveja. Então, eu conheci muitas histórias que eu estou contando aqui, são experiências de vida que a gente vai vendo pessoas que tinham tudo para ser felizes e não conseguem ser felizes por causa da inveja. Eu conheci uma vez uma pessoa que trabalhava com investimentos, mas não era investimento de pobre, era investimento de rico mesmo. Então, eram pessoas assim que investiam milhões. E ele pessoalmente contou para a gente a história de um grande investidor, um homem milionário, que estava sempre com a cara no chão, estava sempre triste, estava sempre de mal com a vida. Então, uma vez ele encontrou esse homem e perguntou, por que você está tão triste assim? Ele falou, olha, eu vou ser sincero, eu descobri
que todo mundo que quer ser alguém na vida tem que ter uma casa em Angra dos Reis. Eu não tenho. Falei, tá bom, então compra uma casa em Angra dos Reis. Se é esse o problema da tua vida, é muito fácil. Alguns milhões você resolve teu problema. Ele foi lá e investiu o dinheiro dele, comprou uma casa em Angra dos Reis. Depois de 6 meses, esse investidor encontra de novo o milionário. Ele está com a cara no chão. Falou, o que foi? Falei, não, eu fui lá para minha casa em Angra dos Reis, mas você não sabe, eu descobri que eu sou o único que não tem um helicóptero lá. Ué, então compra um helicóptero para você. Ele foi lá e comprou o helicóptero dele, mais alguns milhões, ele comprou o helicóptero dele. Mais alguns meses, de novo, ele está triste. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, você não sabe, um dia estava chovendo e eu vi que todo mundo lá de Angra foi embora. Então, eu liguei para o meu piloto e falou, você pode vir me buscar? Olha, desculpa, mas o helicóptero não pode voar na chuva. Não, mas como assim? Eu estou vendo todo mundo indo embora. Não, o teu helicóptero é um modelo mais simples, o teu não voa com tempestade. Então, eu descobri que eu sou um schlepper lá, então não tem problema. Então, compra um helicóptero que pode voar na chuva também. Assim era a vida desse homem. Ele nunca está feliz, sempre os outros têm mais, sempre os outros têm o barco que ele não tem, o helicóptero que ele não tem, a casa que ele não tem. Ele nunca está feliz com nada que ele tem na vida. Então, assim vivem as pessoas. Olha o que o Orhot Tzadikim, a gente estudou isso, mas só relembrar e vamos tentar ver se a gente não está se encaixando nisso na nossa vida. Sempre quando a gente fala sobre invejoso, com certeza, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é eu conheço alguém assim. Aquela é verdade, aquela pessoa é assim. Será que a gente também não está dentro disso? Olha o que fala o Orhot Tzadikim. Toda pessoa consegue sentir o gosto doce da comida, menos o invejoso. Porque ele não consegue sentir o gosto bom da comida até que ele tira tudo que seu companheiro tem de bom. Olha que incrível. A pessoa que é invejosa, ele não consegue aproveitar nada que ele tem na vida. Assim ensina para a gente o nosso Pirkei Avot, Kol mi sheyesh beyado shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Avraham Avinu. Quem tem essas 3 características é Talmid de Avraham Avinu. Veshlosha dvarim acherim mitalmidav shel Bilam Arashá. E outras 3 características é um aluno de Bilam Arashá. Quais são as 3 características de Avraham Avinu? Ain Tová, Ruach Nemuchá, Venefesh Feilá. A pessoa que tem um olho bom, a pessoa que tem um espírito humilde e a pessoa que se sacia com pouco. Essa pessoa é um Talmid de Avraham Avinu. Aquele que dizia diante de Deus, Afar ve'efer anoich, Deus, eu sou pó e cinzas. Uma pessoa humilde, tudo para ele está bom. Ele tem Ain Tová, ele sabe procurar o que o outro tem de bom. Ele está feliz com a felicidade das outras pessoas. Uau! Esse é o Ain Tová. Esses são os Talmidim de Avraham Avinu. Mas aqueles que têm outras 3 características. Ain Ra, aquele que tem olho ruim, aquela pessoa que é mesquinha, que ele não está feliz com o que o outro tem. Ruach Gevoá, a pessoa que ela é uma pessoa orgulhosa. Venefesh Rechavá, aquele que não se sacia com nada do mundo material. Mitalmidav Shel Bilam Arashá, esse é considerado um aluno, um discípulo do Bilam Arashá. Pergunta o Pirkei Avot, Ma ben Talmidav Shel Avraham Avinu le Talmidav Shel Bilam Arashá. Qual é a diferença na prática entre os alunos do Avraham Avinu e os alunos do Bilam Arashá? Por quê? Porque na vida, às vezes, a gente não consegue perceber a diferença de quem vive com Ain Tová e quem vive com Ain Ra, de quem se sacia com pouco e quem não se sacia com pouco. Então, ele vai dar qual é a consequência na prática desses 2 estilos de vida. Então, ele fala, Talmidav shel Avraham Avinu, Ochlim ba'olam hazeh venohalim ba'olam haba. Eles comem aqui nesse mundo e eles vão herdar para o mundo vindouro. E quem são os Talmidim do Bilam Arashá?
são aqueles que herdam o Gehinom e que eles vão descer para o poço da destruição. Então, olha que incrível que os nossos sábios falam. Quando a gente fala que os descendentes, os alunos do Bilam, eles vão herdar o Gehinom, vamos traduzir de uma maneira bem longe, mas o inferno. Quem são aqueles que vão herdar o inferno? O inferno, estamos falando nesse mundo. Não precisa chegar no mundo vindouro. Nesse mundo, a pessoa que tem um Ain Ra'ah, que ele não está feliz com o que o outro tem, que ele não está saciado com o que ele tem, uma pessoa que é arrogante, a vida dele é um inferno aqui nesse mundo. Não precisa chegar no Gehinom do mundo vindouro. Aqui, a vida dele já é um grande inferno. Então, esse é o primeiro grande problema que tem a inveja, que a pessoa, ela sai do mundo, ela nunca vai ser feliz. Se você não trabalhar a tua inveja, você está destruindo a tua vida. Fora o que a gente já falou, que você vai destruir a vida dos outros também, porque você vai infernizar a vida dos outros, você vai causar energias negativas para o que o outro tem. Você, em última instância, você está destruindo a tua felicidade nesse mundo e o teu Olam Haba também está sendo destruído dessa maneira. Segundo ponto, olha que incrível, a inveja tira as pessoas do racional delas. A pessoa com inveja perde sua capacidade de distinguir entre o certo e o errado. O Yosef, quando ele se revela para os irmãos, ele pergunta, olha, Ani Yosef, a Oda Vihai, eu sou Yosef, por acaso meu pai ainda está vivo? Mas peraí, ele tinha perguntado 10 minutos atrás se o pai ainda estava vivo, por que ele pergunta de novo? Ele não está só perguntando para os irmãos, ele está dando um tapa na cara dos irmãos. Eles estão falando, olha, a gente não pode deixar o Binyamin aqui. Ele queria, o Yosef fez toda uma trama para testar os irmãos, se ele fingisse que ele vai prender o Binyamin, como os irmãos vão reagir, se eles continuam com inveja do irmão ou não. O Yehudá vem brigar com ele, não, de jeito nenhum, eu vou ficar como escravo, mas não prende o nosso irmão, porque isso vai matar o nosso pai. A gente tem um pai velhinho, ele vai morrer se o Binyamin ficar aqui, ele ama esse filho, eu fico como escravo no lugar dele. O Yosef fala, eu sou Yosef, meu pai ainda está vivo. Por que vocês não pensaram a mesma coisa 22 anos atrás? Vocês podiam ter matado nosso pai de desgosto. E a verdade é que eles chegaram muito perto disso, eles destruíram a vida do Yaakov Avinu. A vida do Yaakov Avinu foram 22 anos imerso em sofrimento, 22 anos sem Ruach HaKodesh, que ele perdeu o contato espiritual dele com Hashem. Por quê? Por causa da inveja. O Yosef está mostrando, olha as consequências da inveja. Olha o que vocês me tiraram. Vocês me tiraram 22 anos do meu pai. Quem vai me trazer isso de volta? Tudo por quê? Por causa da inveja. Então, a inveja tira a pessoa do racional. Se vocês tivessem pensado nas consequências do que vocês fizeram, vocês nunca iam ter feito isso, mas a inveja cegou os olhos de vocês. O Korah, um homem muito sábio, um homem muito elevado, ele junta 250 seguidores para falar que, olha, Moshe, o que você acha? Que só você e o Aron são os escolhidos de Deus? Todo o povo são pessoas kedoshim, o povo inteiro são pessoas sagradas, não só vocês dois. Todo mundo aqui quer servir a Deus. Por que só vocês acham que vocês podem? Por que só o Aron, ele é o escolhido de Deus para ser o coelho? Nós também queremos servir a Deus. Então Moshe fala, vamos fazer uma coisa? Deixa Deus mostrar quem é o escolhido dele. Vamos todo mundo oferecer um incenso para Deus. Esses 250 homens podem fazer a oferenda deles para Deus. Se Deus aceitar, eles vão ser os escolhidos. Deixa Deus mostrar quem é o escolhido dele. Só que a gente sabe que alguém que faz uma oferenda de incenso, que ele não está ordenado a fazer isso, um fogo celestial vai matar essa pessoa,
A gente já viu com os filhos do Aaron Cohen, quando eles estão inaugurando o Mishkan, eles ofereceram um incenso que Deus não pediu e um fogo matou eles. Quer dizer, eles estão fazendo aqui o que os jovens sem cabeça estúpidos hoje fazem, a famosa roleta russa. Olha, vamos fazer oferenda. Se você for o escolhido, você vira Cohen. Se você não for o escolhido, você morre. Simples assim. Uma roleta russa. Mesmo assim, a gente vê os 250 homens, eles participaram. Olha que loucura! Na época dos Evanim, na época dos gregos, o posto de Cohen Gadol, eles davam como um cargo político, pessoas que não têm o nível de ser Cohen Gadol. Trocava todo ano o cargo de Cohen Gadol. Por quê? Porque quando chegava Yom Kippur, a pessoa entrava no Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado, e ele morria na hora, ele não tem nível para entrar lá dentro. Ele tinha pensamentos impuros e ele morria na hora. Então já trocava porque ele morreu. Peraí, o próximo não tem medo? Você não viu que o teu antecessor morreu? Morreram 300 pessoas, mais de 300 pessoas foram Cohen Gadol na época do segundo Beit HaMikdash, porque todo ano morria. E mesmo assim, as pessoas não aprendiam. Olha o que é inveja, o que a honra faz com o ser humano, a ponto dele entrar numa roleta russa espiritual, colocando a vida dele em risco, só por causa da inveja dele querer o que é dos outros. Então, tem uma história interessante da cobra, que a cobra estava perseguindo o vagalume, e o vagalume está correndo, mas a cobra não desiste. Uma hora ela consegue encurralar o vagalume, ela está para engolir o vagalume fala, peraí, ô cobra, você já vai me engolir, eu sei que eu não tenho mais esperança, então você pode me responder algumas perguntas antes de você me engolir? A cobra falou, claro. Ela falou, por acaso eu sou da tua cadeia alimentar? Então a cobra falou, não. Ah, então eu te fiz alguma coisa de errado? Falou, não. Falou, então por que você quer me engolir? E a cobra respondeu, porque eu não aguento te ver brilhando. E assim as pessoas vivem, pessoas não conseguem ver os outros brilhando, e essa pessoa começa a sentir tanta inveja que ele vai fazer de tudo para prejudicar outra pessoa, porque ele não aguenta ver o outro brilhando. Então tem aquele famoso ditado que árvore alta faz sombra. A pessoa começa a se destacar, ela começa a fazer sombra nos outros, ela começa a incomodar, porque as pessoas não gostam de ver os outros se sobressaindo. Só que a inveja, ela é irracional. Está escrito, ninguém tira do seu companheiro nem mesmo um fio de cabelo. O que está destinado para cada pessoa, existe uma ashgaha pratit, existe uma supervisão particular, e o que está destinado para a pessoa, ninguém tira, nem mesmo um fio de cabelo. Por que justamente o exemplo que os nossos sábios dão é um fio de cabelo? Cada fio de cabelo, ele tem a sua fonte particular de alimentação. Um fio de cabelo não é alimentado pela fonte de alimentação do cabelo vizinho. Então, mesmo assim, ninguém tira um fio de cabelo do outro. Quer dizer, você tem a tua fonte de alimentação direto. Por que você está de olho no que o outro tem? Ele tem outra fonte de alimentação. Hashem tem a sua fonte e ele tem a fonte dele com Hashem. Então, o que você está de olho no que ele tem? Nem um fio de cabelo. O fio de cabelo não tem nada mais próximo do que 2 fios de cabelo, e um não tira o que é do outro. Cada um tem a sua fonte. Assim também a gente tem que viver nossa vida sabendo, Deus manda tudo que a gente precisa. A gente não tem que ter inveja de ninguém, não precisa olhar com olho gordo para ninguém. A gente tem tudo que a gente precisa na vida. Aula que vem, Bezrat Hashem, a gente continua. Shavua Tov.